Livros e inteligência artificial. Será que daqui a uns dias nós vamos ter somente escritores que são de inteligência artificial, escritores fantasmas, como estão dizendo, ghost writers, como dizem na Europa já, nos Estados Unidos? Será que nós escritores, seremos substituídos por uma inteligência artificial? Eu vi um livro escrito inteiramente, um livro grande, escrito na Amazon, e eu achei legal, eu quero falar um pouco sobre isso, e como uma esperança para nós escritores, principalmente que estão, como eu, num começo de carreira. Olha só, para você que é leitor também, claro, mas principalmente, maiormente, para você que é escritor, está começando a escrever agora, eu quero falar um pouco com você sobre a inteligência artificial. Eu já digo que os livros escritos com inteligência artificial, que fazem o enredo inteiro, eles fazem o roteiro inteiro, inclusive personagens novos, não são coisas reeditadas, não, são personagens novos, história nova, tudo novo e fica muito legal. Mas, entretanto, é sempre um clichê. Os livros eles não conseguem aumentar as histórias, inventar exatamente as histórias. Eu vou dar um exemplo para você. De repente, você coloca dentro da memória dentro da mesmo, você coloca lá os livros de Harry Potter. E aí você pede para ele inventar uma nova história, com base naquelas que ele já tem na memória, para ele inventar uma nova prequela. Para ele inventar uma história diferente, uma parte, ele vai conseguir com total clareza. Ele vai saber quem são os personagens principais, qual o tipo de local, como é que funciona, e ele vai inventar assim uma história. Inclusive eu tive acesso a um livro de mais ou menos umas 400 páginas, eles já estão fazendo 100% de inteligência artificial. O autor, o pseudo-autor, ele apenas colocou quem eram os personagens, como é que seria o enredo, enfim, dá pequenas dicas e ele faz a história inteira. Mas de louco o ser humano sempre teve, e isto faz com que nós, seres humanos, como somos seres humanos que são loucos sentimentalmente, isso é o grande diferencial. Isso nunca vai existir nenhum tipo de inteligência artificial que vai conseguir superar as nossas emoções. Você já deve ter visto isso em alguns locais, que as pessoas inclusive citam, eu já citei algumas vezes, que as pessoas citam Aristóteles atrás, o patos, o significado do patos, que é o amor, que é aquele desejo que tem o ser humano, sentimentos totalmente atrapalhados. E isso que vai fazer, que é a grande diferencial, e que inteligência artificial nenhuma no mundo vai conseguir substituir a loucura humana. No bom sentido, claro, porque nós somos diferentes mesmo, nós temos emoções, nós temos sentidos, nós vivemos coisas diferentes todos os dias e nos nossos relacionamentos nós conseguimos ter uma noção totalmente diferente e às vezes, a maioria, quase todos os escritores pegam essas situações de vida, da própria vida, ou que ouviram alguma pessoa passar e colocam isso em canções, em versos, em textos. É assim que funciona. Então por isso que a inteligência artificial, por mais legal que é, porque é aquela história, aquele roteiro clichê, onde tem um casal, eles não se conhecem no começo do livro, de repente eles se conhecem, e aí tem um enredo, algum problema, acontece uma briga em razão de alguma disputa familiar, em razão de algum bem, algum mapa do tesouro, alguma coisa assim, eles brigam, e aí no meio tem um terceiro que seria o vilão, e ele tenta atrapalhar, quer ficar com um com o outro ao mesmo tempo, e aí no final do livro, no final de todo esse enredo, acaba dando certo para os mocinhos. Alguns livros já estão diferentes, né, dando erro também, mas é mais ou menos esse tipo de livro é muito legal, esse tipo de situação é muito legal, mas isso sim, a inteligência artificial vai saber fazer de cabo e rabo, do começo ao fim. O que nós temos que colocar são as coisas realmente disruptivas, diferentes, estranhas, loucas. São coisas assim que, aí sim que a capacidade humana vai conseguir prevalecer sobre a inteligência artificial. É a inteligência natural do ser humano que vem com a inteligência emotiva. E essa sim, nós vamos ter a superioridade em cima de inteligência artificial qualquer que seja, porque ela está ali apenas aprendendo conosco, ela não consegue ter vivências, ela não consegue se comunicar entre elas, lógico, isso numa situação difícil, quem sabe até não vira um romance aí, não posso ser sobre isso, em que a inteligência artificial cria a própria vida, enfim. Mas o que eu digo é a capacidade do ser humano de criar, de sofrer principalmente, e isso nenhuma máquina vai conseguir, porque a máquina é racional. Ela não consegue, ela usa a razão, ela usa dados, 1 mais 1 sempre, quando nós falamos dados são matemáticos, então ela não consegue sofrer, ela não consegue sentir nenhum tipo de sentimento emotivo que nós temos, que é isso que faz criarmos coisas totalmente diferentes. E é isso que eu tenho feito, tentado sair fora da casinha para escrever a melhor forma possível, histórias diferentes, histórias que tenham parábolas, não no sentido de vai para baixo, de repente eu tento jogar a emoção do leitor para cima, aí eu sentir raiva, ódio, aí felicidade e tudo dentro do mesmo texto, fazendo várias emoções eclodirem dentro do leitor, claro, isso tentando, porque eu sei que é isso que vai ser o grande vilão para os novos leitores, para os novos escritores também.
Porque como um exemplo muito clássico do datilógrafo e a datilografia que veio ao computador e roubou toda essa profissão. Mas quando o computador tira o datilógrafo e tira a máquina de escrever e entra os teclados, as impressoras e tudo mais, ele traz também os técnicos de informática, traz os programadores, os designers gráficos e abre um leque de pessoas de outras profissões, de outros tipos de profissões, que é muito mais... O datilógrafo era quase que mecânico, né? Algumas pessoas ali datilografavam o que estava escrito, só repassavam, alguma coisa do gênero, então era mais difícil, e já com os designs, a criatividade. Então é a criatividade humana que vai fazer com que nós tenhamos um salto muito maior do que qualquer inteligência artificial. Mas aqueles leitores, aqueles escritores que são um pouco preguiçosos para tecnologias diferentes, que não querem aprender, pelo menos olhar, esses serão ultrapassados, porque realmente é sensacional a capacidade que uma inteligência artificial tem de criar novas histórias, criar personagens. Claro, como eu disse, tudo com aprendizado em outros livros que eles têm na memória, que eles têm ali como comparativos. Mas nós também, às vezes, escrevemos assim, mas a diferença, o nosso diferencial são as próprias vivências, que aí sim façam que os nossos escritos, os nossos textos, os nossos versos tornam-se memoráveis. Então, quando você pensar em escrever, pense em escrever para a eternidade e não apenas como ato para ganhar dinheiro. Porque se for um ato para ganhar dinheiro, algo clichê, algo que seja fácil venda apenas durante 2 meses, 3 meses ou um ano, que são aqueles escritos, aqueles livros de moda, claro que você pode escrever sobre isso, mas esses serão muito mais difíceis se você está começando. Agora, se você escreve algo que seja para a eternidade, que você tire lá de dentro do coração mesmo, dentro da alma, daquela loucura mesmo, sentimental, bagunça sentimental e tudo, aí sim você vai conseguir trazer a atenção do leitor para algo diferente, algo inovador, algo que faça com que ele goste do que você escreveu e prefira você a uma inteligência artificial. Bem-vindos à tecnologia, bem-vindos ao novo sistema. Não adianta fugir, porque ele já chegou, e se já chegou, nós temos que confrontar com a melhor das nossas capacidades, que é os sentimentos, as sentimentais.